cada componente desse, senhores, tem as suas composições lá dentro. Está cheinho. Ela está com todos os recursos. Essas composições, senhores, que elas vão ser importadas para o projeto. É claro que tem que ter dar uma certa arrumadinha aqui, senão ele tem alguns conflitos. Eu falei para vocês em 2 dias, em um dia a gente faz isso. 2.000 linhas, 3.000 linhas. Ok? Então, está tudo lá. Pois. Então isso aqui é planilha orçamentária, feito no Excel. Excel isso aqui, Às vezes eu falo mal dessa ferramenta, mas é o que o Carlos falou, é a melhor ferramenta da Microsoft. A pessoa que sabe trabalhar bem com ela faz planilhas maravilhosas. Eu não sou bom de Excel, eu faço o básico. Mas por muitos anos eu fiz orçamentos com o Excel. Aí, é claro, tem todo o desembolso da obra, que você, dessa determinada obra. A curva S, agora tem vários relatórios que vocês podem fazer. Esse aqui é o cronograma físico, é o cronograma de barras, que é o Gantt. Uma outra coisa que o pessoal trabalhar com o projeto, é gozado, eles colocam o gráfico de Gantt. Aí faz tudo ali, salva a linha de base. Para controlar, eles continuam ali dentro do gráfico de Gantt. E não é assim, nós temos que o gráfico de Gantt é a proposta. Terminou a proposta, nós temos que pegar o Gantt de controle, buscar uma outra tabela de controle e trabalhar dali para frente. Então tem toda uma sequência que nós temos que fazer nessa ferramenta. Aqui, que beleza, Essa parte de baixo aqui, senhores, é a linha de base. Que não é fácil salvar, Se salvar uma linha de base e quiser manter ela de pé, meu Deus. Porque às vezes a pessoa vê o hoje que é bonitinho, a unidade e a duração tem aquele início e término, Mas eu falei, não, mas não é por aí que a gente vai controlar a obra. Tem aí que o controle de obra, a borrachada é doída. É doída. Tem que levar jeito com a coisa. Eu tenho usado muito pessoal de TI para isso. Aqui questão de conflitos também. Tem um botãozinho que você apertar. Quer resolver o conflito? Aperta o botão. Você aperta, a obra que era de 1 ano vai para 2 anos. A resolução de conflito é pontual. Mas tem como fazer, tem uma série de, que nós vamos ver, inclusive, no nosso curso, uma série de maneiras para a gente poder resolver essa questão de conflito de recursos, que sempre vai haver. E aqui, senhores, aqui, isso, esta é a parte principal. Esse é o relatório tabular para o valor agregado. Se eu falar, Carlos, que é a única ferramenta de monitoramento e controle assim, do PMBOK, é mesmo o análise de valor agregado? Existe outra ferramenta? É a principal. Mas essa ferramenta é difícil de implementar, viu? Mas essa ferramenta dá uma segurança incrível. Para a construção civil, se vocês tiverem um canteiro de obra bem instaladinho, com os conceitos ali, vocês passaram por isso aí? Ali construction, ou construção enxuta, para vocês terem um canteiro organizado, vocês conseguem utilizar, porque no custo real é difícil você fazer o levantamento do estoque que vocês têm, levantar a areia que vocês têm no canteiro, e tal. Mas se vocês o tiverem, fica fácil de implementar. Então, esse relatório é importante, ele nos ajuda muito. Bem, e aqui, senhores, é o último slide. Isso aqui é a maneira que nós encontramos a custo zero, para que a gente possa colaborar. Porque, veja só, imagina que nós, nesse projeto, são 50 projetos rodando, tem lá uns 30 pessoas no pool de recurso, e cada um concluindo suas atividades. Imagina se o PMO, o gerente de PMO, vai lá fazer isso, ou o gerente de projeto. O que é feito? Tudo através de workflow. O cara põe lá 10, 20%, 20%, chega a 100%, ele avisa. Pumba! Ou seja, nós conseguimos criar uma governança através do SharePoint, onde para cada você tem um ambiente aqui onde você coloca quantos projetos você quiser. 20, 30, 40, 50, é um projeto master. Tem que ter uma boa rede, tem que ter uma boa máquina, senão ele fica pesado. Cada projeto desse tem o Excel para fazer a regra do negócio.
O pool de recursos está aqui com o Excel também, se alguma regra de negócio também. E a metodologia BioR realmente, para mim, está sendo de mão na roda agora. Com os engenheiros, muito fácil de implementar, muito fácil de sincronizar ela, né, e de trabalhar. Ok, gente? Muito obrigado. Agora vamos para finalmente, né? Meu nome é Xavier, a gente quando fala de gerenciamento de riscos e projetos, a gente está falando aí de boas práticas de gerenciamento de projetos, está certificado pelo PMI lá também, riscos pelo PMI, quer dizer, estou bem à vontade em relação ao assunto, né? Falo sobre isso nos e-mails da FGV desde 2005, são 9 anos falando dos e-mails sobre gerenciamento de riscos, tem dois alunos meus aqui na turma, no grupo, enfim. Vamos nós. Quando a gente começa a pensar em riscos, né? Começa a pensar no projeto, desde o início, desde a fase de viabilidade, nós vamos perceber que precisamos tratar os riscos do projeto. Desde o iníciozinho aqui. Por que isso? Porque os riscos de um projeto podem inviabilizar o empreendimento. Então, é necessário que a gente tenha essa visibilidade desde o início. Uma vez que a gente veja que o projeto é viável, né, nós temos que elaborar uma proposta interna, ou proposta para o cliente, ou mais da própria organização, e essa viabilidade que gerou aqui, vai gerar a minha proposta, eu preciso mensurar quanto de risco existe para que eu possa colocar nessa proposta. Né? E uma vez que eu fiz a proposta, tem duas abordagens, na verdade três abordagens importantes nessa fase de planejamento. Uma abordagem é a abordagem de custo. Eu quero saber qual é a minha incerteza em relação à minha estimativa de custo. Isso eu, enquanto gerente de projeto. Eu, enquanto patrocinador, eu como empresário, eu não quero saber qual é o custo do projeto, eu quero saber quanto é que eu vou ganhar com esse projeto. Então, o meu foco, a minha abordagem, não é custo. É custo-benefício. Eu quero saber meu lucro, quanto é que eu vou ter de resultado com esse empreendimento. Então, eu preciso avaliar as incertezas da minha estimativa do resultado. Qual é a probabilidade de ter um lucro entre tanto e tanto? O gerente de projeto, que está sendo cobrado pelo custo do projeto, qual é a probabilidade de eu cumprir com aquele orçamento, com aquele valor que foi estimado na proposta lá, para a composição do preço. Então, essas duas abordagens, custo e resultado, são abordagens financeiras e precisamos ter foco na classificação ABC dos valores do projeto. Quando eu venho para cá, cronograma, a abordagem não é uma abordagem exclusivamente financeira, porque dinheiro soma com dinheiro, dá dinheiro. Tempo soma com tempo, pode não dar tempo se não estiver no caminho crítico. Então eu preciso identificar o que dentro do meu projeto é crítico para que eu não possa ou não cumprir com o meu prazo estimado, com aquilo que foi acordado entre as partes, os marcos contratuais, porque se eu não cumprir o marco contratual, tem multa. Opa, tá aí, já começamos a ter um impacto financeiro no meu empreendimento. E quando a gente fala assim, um projeto de 4 anos, você atrasou um dia, foi um bom projeto? Um projeto de 4 anos? Eu diria que depende. A gente acha que sim, mas olha só, a caravela dos 500 anos do Brasil chegou no dia seguinte, rebocada, é verdade, mas é um detalhe. Repara, aquele projeto não tinha que ser naquele dia. Será que o nosso estádio podia ficar pronto depois da manhã? A Copa do Mundo começa amanhã. O Itaquerão podia começar depois da manhã? Não. Então, a grande variável que estava sendo discutida é: precisamos fazer a qualquer custo. Esses são os motivos pelos quais nós vimos aí uma apresentação anterior, um slide anterior, falando exatamente sobre isso. Então, o que importa é cumprir o prazo. Eu costumo brincar com o pessoal da MBA, né?
o seguinte: o que é mais importante? Esculpa o tempo ao custo. Vamos pensar na festa de 15 anos da sua filha. O que é mais restritivo? Aí, pessoal, o custo? Não, é o prazo. Senão você vai fazer a festa de 15 anos quando ela tiver 30. Então tem cenários que é mais importante, você está mais sensível a prazo ou você está mais sensível a custo. Antigamente, obra de igreja era aquilo que demorava, né? Hoje não vou falar um toque de caixa. Por quê? Porque tem retorno depois em função do que foi investido ali, né? Assim, quer dizer, é pagável, o que era mais difícil de ter no passado. Agora, o preço de banana machucada, né? Banana mais tão barato como antigamente. As coisas mudam e precisamos estar cientes, acompanhando o que está acontecendo. Então, foco também no cronograma, porque existem riscos associados ao cronograma. E foco na minha carteira de projetos. Porque se todos os meus projetos derem água, a empresa vai dar água. Um projeto sai um pouquinho do que foi planejado, os outros podem compor um pouquinho. Então eu preciso olhar a minha carteira, os riscos da minha carteira de projetos. Se você estiver muito vinculado ao dólar, se tiver qualquer flutuação forte do dólar, você está lascado. O teu INCC deve representar aquilo que está acontecendo com a consciência. Bom, deveria, né? Deveria. O que a gente faz as contas e vê que efetivamente não está batendo. Então eu não posso ancorar todas as minhas avaliações no INCC. Por questões legais, por parte de venda tem que ser, mas por parte de custo eu tenho que tomar um certo cuidado com isso. Enfim, então eu tenho que avaliar risco em várias etapas ao longo do meu empreendimento. Na fase de viabilidade, com foco em custo, com foco em resultado, com foco no cronograma e um foco na carteira de projetos como um todo. E para isso, eu vou discutir aqui como é que isso é feito em função das boas práticas do PMBOK, Seguia de boas práticas do primário, a ISO 21500, que foi lançada em 2012, a ISO 31000, que fala especificamente de riscos. Então, esses são os processos. Eu vou fazer um plano de gerenciamento de risco, identificar risco, fazer uma análise de risco. Essa análise, o objetivo da análise é priorizar os riscos. E uma vez priorizados os riscos, como é que eu vou responder ao risco? Que estratégias eu tenho para que eu possa fazer essas respostas? Obviamente, ao longo do projeto, tem que fazer o monitoramento e controle, para verificar os desvios, as discrepâncias entre o previsto real e as mudanças do projeto, se surgem mais riscos ou se riscos caducam ao longo dessa fase. Então, nessa fase de análise, tem duas abordagens, uma qualitativa e uma quantitativa. As duas permitem a priorização do risco. Por exemplo, na análise qualitativa, eu tenho aqui diversos riscos. O risco A, risco B, risco C. Qual é o risco mais importante? Qual desses riscos aqui tem um peso maior? Se nós formos ver aqui, eu tenho uma coluna de probabilidade, uma coluna de impacto, eu tenho uma alta probabilidade aqui, um alto impacto aqui, vai chegar no risco F, como sendo o risco mais importante. E aí eu pergunto para vocês, quanto é que eu posso gastar para responder esse risco? Qual é o valor que eu posso disponibilizar como resposta a esse risco? A análise qualitativa não permite isso. Ela te dá o ranking, onde eu tenho risco de alta exposição, risco de média exposição, risco de baixa exposição, indo para lá. Agora, não responde quanto é que eu posso gastar para responder cada deles. A gente só vai ter essa informação quando a gente passa para a abordagem quantitativa, que já começa a falar de forma mais profissional em termos de gerenciamento de riscos. Então, vamos olhar esse cenário aqui. Esse cenário está sendo representado numa classificação ABC dos riscos, onde, para cada nível de risco, existe um valor esperado, que equivale à probabilidade vezes impacto. 40% vezes 1 milhão, 400 mil, essa é a minha exposição ao risco. Segunda exposição, 300 mil, 100 assim por diante. Eu tenho aqui um somatório, 400 mais 300, 700 mais 100, 800, até 1 milhão. Então eu tenho 1 milhão de exposição a risco. E aí você vê, olha,
A análise quantitativa, o valor esperado, é melhor que a qualitativa, porque permite que eu responda até quanto eu posso gastar para responder ao risco. E uma das discussões que a bibliografia fala olha, se eu armazenar, se eu guardar esse dinheiro aqui, 1 milhão, com reserva de contingência, é um valor que eu vou guardar para que eu possa cobrir os impactos dos riscos caso ocorram. Isso aqui a bibliografia fala aí pra gente. Aí a gente olha para cá, tá bacana, né? Só que tem detalhe, se esse risco 6 aqui ocorrer, a probabilidade é pequena, é verdade. Mas se ocorrer, dá 2,5 milhões. Eu só guardei 1 milhão. E aí, o que eu faço? Então, como tipo de resposta, eu tenho que começar a avaliar um pouquinho essa questão. Como é que eu vou tratar a questão dessas cisne negro, né? Baixa probabilidade, alto impacto caso ocorra. Então, eu começo a olhar o ABC pelo impacto primeiro. Então, eu vou ter que ver o vermelho sem usar pelo impacto. Depois os B pelo impacto sem o azul. E está um preto ali, B, sobre os itens C. As pessoas vão saber, a análise quantitativa é danada, porque eu não tenho histórico. Eu não posso fazer exame de risco, porque eu não tenho histórico. Eu não tenho histórico porque eu não faço exame de risco. Eu não faço exame de risco porque eu não tenho histórico. Eu preciso quebrar o enigma de Tostines, né? Essa questão do ovo da galinha. Eu tenho que começar a gerenciar risco para que eu possa gerar histórico. E aí, ao olhar para cá, vamos ver o que acontece com esses denominados se ocorrer. Ele pode ocorrer combinado com outros. Né? Então, a minha intenção é que eu tenha uma reserva de contingência para que eu possa cobrir esses valores. Então, em termos de resposta a risco, tem respostas que são respostas que eu vou gastar logo. Por exemplo, eu faço seguro. O valor do seguro vai a custo. Não é o valor certo. Qual é o valor incerto? O valor da franquia. A franquia é incerta. Só vou gastar caso o de risco ocorra, ou seja, iminente. Então, essa incerteza de pagamento eu preciso contemplar no meu orçamento, na minha estimativa orçamentária. Como é que eu faço isso? Posso fazer pelo valor esperado, que é melhor do que a análise qualitativa. Só que, quando eu faço isso, eu corro o risco. Eu estive em Brasília, num grupo de trabalho dos PPPs, parceria público-privada. E, lá na discussão, a pessoa explicando essa situação, falando, olha, este valor é um valor que você pode guardar, né? E a ideia é que o público vai financiar, vai pagar o privado, porque é como se ele estivesse fazendo um autosseguro para a obra e tal. Aí o presidente da mesa falou assim, se a gente